Fala galera do C3, estou aqui hoje com o pessoal da Máximo Aldana, são eles Máximo Rolando e Máximo Menezes, pai e filho, com uma história aí de 23 anos de construtora e incorporadora, história de sucesso, estão entre as 100 maiores construtoras do Brasil, entre as 5 maiores do ABC, vai ser um bate-papo muito legal, nós vamos conhecer não só a história da Máximo Aldana, mas como também a história de pai e filho, uma história familiar, segunda geração da empresa, vai ser incrível, não percam. Bom, gente, sejam muito bem-vindos, Máximo Rolando e Máximo Menezes, pai e filho aí, como eu falei na abertura, uma história de vida e de construtora muito importante. Primeiro, perguntar para o Máximo aí, deve ser muito gratificante para você, Máximo, ter chegado no Brasil, construindo essa potência que você construiu hoje e hoje ter seu filho do seu lado, né? Conta um pouquinho como foi essa história de vida. Bom dia, Rodolfo. Muito obrigado pelo convite. Estamos muito contentes de poder estar participando aqui com você dessa conversa e poder contar um pouco sobre a minha história. Na verdade, eu cheguei aqui no Brasil em 1991, 92, na época em que o Peru estava com crises, tinha assumido o Fujimori, que era o presidente naquela época. Por sorte, um amigo, muito amigo meu de toda a faculdade, o irmão dele era professor no ITA, no Instituto Tecnológico Aeronáutico do CTA. E ele me convidou para vir no Brasil. Ele falou: Máximo, vamos para o Brasil que aqui não temos futuro. E na verdade, eu já tinha visto alguma coisa sobre o Brasil, de que aqui é uma indústria da construção. E desde que eu me conheço de gente, sempre adorei a área de construção. Até porque eu me criei com meus avós e meu avô, ele, apesar das limitações na área de, vamos dizer assim, técnicas, mas ele tinha um bom senso e fez algumas coisas que para mim eram obras de engenharia, né? Ele chegou a fazer um reservatório de quase 30 metros de profundidade com anéis metálicos deslizantes, uma coisa que depois, já aqui no Brasil, entendi. E isso, desde aquela época, já de meus 16 anos, eu ajudava ele a fazer essas coisas. Então sempre tive essa vontade de conhecer mais a profundidade sobre a área de construção. Depois fiz a faculdade, enfim, e vim para o Brasil junto com meu amigo. Esse meu amigo foi uma viagem muito, graças a Deus, acho que era o meu destino ficar no Brasil. Logo nos primeiros 15 dias eu consegui um emprego como engenheiro aqui em uma cidade que é São Caetano do Sul, que depois eu conheceria com mais profundidade. E foi ali que iniciou o meu trabalho no Brasil. É nesse período que eu comecei a trabalhar fazendo esse prédio, eu consegui uma bolsa do governo brasileiro através do CNPq, e comecei a fazer o mestrado em Engenharia de Sistemas Prediais, na USP. Consegui passar e o governo brasileiro pagava uma bolsa. Então, para mim, até hoje, não esqueço, $620. Eu agradeço muito ao Brasil por tudo isso, a oportunidade que ele me deu. Fiz o mestrado e, em paralelo, eu revalidei meu diploma de engenheiro civil. Graças a Deus, as minhas cadeiras, eu traduzi todas ao português com um tradutor juramentado. E aí, bom, fiz os trâmites, fiz o CREA, enfim, e consegui exercer, porque, aliás, era uma das condições que eu me impus. Disse assim: se eu não conseguir exercer a minha profissão de forma regular ou de forma profissionalizada, eu não ficaria no Brasil, porque era uma coisa que eu já tinha dentro de mim, de empreender já desde muito jovem, e a engenharia civil iria me proporcionar isso lá no Peru ou aqui no Brasil. Mas era para mim ficar no Brasil. Acho que o destino estava já traçado. Claro, eu também me empenhei muito para conseguir isso. Enfim, aí, uma vez feito o mestrado e reconhecido o meu diploma, conheci a mãe do meu filho, aí nos casamos e comecei a fazer uma vida aqui no Brasil. Nesse período de aprendizado, durante esses 8 anos, trabalhei em algumas empresas grandes aqui no Brasil,
Pode falar o nome de algumas? Claro, eu vou lembrar de uma que marcou muito para mim, que foi a Guislin Gomes. A Guislin Gomes era uma construtora que hoje já nem existe mais. Era uma empresa grande no Brasil, fazia obras no Brasil inteiro. E as primeiras obras que eu fiz foram McDonald's. Eu era engenheiro de obras e fui para o Rio, fiz McDonald's lá no Rio. Lembro até hoje, em um bairro até que o pessoal fica meio que com medo, que era em Duque de Caxias. Mas enfim, e aí depois fomos para um shopping, fizemos um shopping também, off-price, que ficava na Raposo Tavares, fica ainda, mas acho que já mudou até de nome. E aí foi uma dessas empresas. Outra empresa grande que já antes de montar minha empresa eu trabalhei, se chamava EBM Construtora, que ainda existe, aliás, né? Uma empresa grande de Goiás. E aí aprendi na área predial, né? Nós estávamos fazendo 3 torres grandes no Tatuapé. E nesse período eu comecei já a querer montar a minha própria empresa, porque achava que já tinha uma bagagem suficiente para poder me aventurar no mercado. E até hoje eu lembro, eu falei com a mãe dele, ela via o meu ânimo, assim, a minha intenção de abrir a empresa. Ela via que eu ficava sempre empolgado, ou às vezes um pouco triste porque eu não conseguia. E ela me disse: o que você precisa? Eu disse para ela: bom, preciso de uma sala. Pois vamos alugar uma sala. Sabe, coisa assim. Falei: vamos. Aí saí da empresa, alugamos uma sala pequena em São Bernardo do Campo, no Baeta Neves, e começamos. E aí começou a empresa. Comecei eu, mais um técnico de edificações. Aliás, ele estava se formando ainda. E começamos fazendo obras pequenas na prefeitura, obras de reformas, enfim. Foi o início de um trabalho árduo. E aí fomos evoluindo, né? Conforme íamos avançando, as obras e os clientes, por indicação, iam chegando até a gente. Até porque a gente não tinha uma estrutura de marketing para poder ampliar a nossa empresa. Ainda sendo eu estrangeiro, era mais difícil ainda para conhecer a fundo tudo como o mercado funcionava. Eu me concentrava muito na execução, pouco no planejamento, e sempre estava correndo atrás das obras que apareciam, mas não tinha uma visão um pouco mais longe. Sim. Na medida que foi passando o tempo, eu vi que conseguiria, aí comecei um pouco mais a entender o mercado, e começamos a comprar alguns terrenos. Aí comprei um terreno pequeno e lancei uma pequena incorporação. Eu lembro até hoje, eram 8 apartamentos de um dormitório lá em São Bernardo. Foi um sucesso. Construímos um empreendimento e vendimos antes dele terminar. Era uma torre com 8 apartamentos? Com 8 apartamentos. Apartamentos de 46 metros quadrados, um dormitório, uma vaga para cada um. Que maravilha. Aliás, era um terreno muito pequeno, eram 370 metros quadrados. Aí o pessoal falava assim: o Máximo, você tirou leite de pedra. E é verdade. Para fazer uma casa, você fez um prédio de 8 andares. Efetivamente. É verdade. Mas foi um sucesso. E aí comecei. E paralelo a isso, fazendo esse empreendimento, eu já tinha alguns contatos com algumas outras empresas aqui em São Paulo. Uma delas era L+M, que era uma empresa de projetos na área da saúde. E eles sempre estavam me convidando para participar de licitações. Aí, com eles fizemos algumas obras, e uma das obras mais importantes, hospitalares, que era a especialidade deles, foi um hospital em São João de Deus, em Minas Gerais, né? Em Divinópolis. Foi nosso primeiro empreendimento grande na área hospitalar para terceiros, onde a gerenciadora era a L+M, né? E aí começamos então a fazer obras também de hospitalares, já fazíamos obras de terceiros e fazíamos as nossas próprias incorporações. E assim começa a nossa vida. Aí fomos avançando. Menezes, o meu filho... Eu acho que tem história para a gente desenrolar. Sim. No decorrer do nosso bate-papo, né? Efetivamente. Vamos continuar. Muito legal essa história, Max. Eu acho que sim, a gente pode dizer que você é o empreendedor raiz, né? Aquele cara que realmente tinha o empreendedorismo na veia, tem a coragem do empreendedor, tem a vontade do empreendedor
E eu brinco de empreendedorismo raiz porque tá cheio de empreendedor aí com 20 milhões de dólares na conta, né? Aí esse daí a gente brinca que é um empreendedor Nutella. Mas você veio de verdade do zero e construiu essa potência que vocês são hoje, né? É verdade. Max, me conta um negócio, vocês estão fazendo 23 anos hoje. Sim. Você, nesses 23 anos, você consegue destacar uma grande obra que você fala, essa foi a obra que a gente mais usou tecnologia, que a gente mais se destacou, essa é uma obra que eu diria, eu colocaria na prateleira, na minha prateleira de troféus ali? Olha, assim, a todas as nossas obras, elas são, eu acho, uma obra de arte. Até porque eu, particularmente, sou muito chato com as exigências de como o empreendimento vai terminar ficando. O Menezes, às vezes, temos algumas opiniões diferentes com meu filho. O que é importante? Que é importante justamente por isso, porque eu gosto sempre no final de dizer, não, eu gostaria que fosse assim, e termina fazendo assim. E porque fico muito imbuído em como é que tudo aquilo vai terminar. Mas uma obra que, inclusive, está nos marcando ainda, é uma obra que nós temos lá no Guarujá, que é o Varandas Pitangueiras. Nós arriscamos a fazer 2 subsolos. Uau. E geralmente no litoral, Santos, um subsolo já é suficiente. Sim. E nós nos aventuramos a fazer 2 subsolos pela necessidade das vagas que precisávamos, porque são 2 vagas por unidade, são apartamentos de padrão médio para alto, de 143 metros quadrados. E isso nos trouxe essa demanda de fazer um outro subsolo. A abordagem como nós fizemos para poder fazer esse subsolo, como abordamos essa estrutura, contratamos um projetista renomado lá em São Bernardo, mas ele gosta muito de solo grampeado. Tinha outra opção de fazer parede de diafragma, mas se a gente fizer a parede de diafragma, iríamos perder espaço no terreno. Então a gente precisava fazer uma cortina fina, estreita, e que não tirasse o espaço do nosso terreno. E optamos por fazer solo grampeado, mas um mix, o solo grampeado com perfil metálico, né? Então você tem o solo grampeado e o perfil metálico atrás para dar o suporte. Se em caso o solo grampeado não aguentasse, então ficaria o pilar cravado lá. 2 garantias. Isso. 2 garantias. E assim, existiam os pilares metálicos, que são os perfis de carga, e tinha uns de contenção. Então isso foi uma coisa que nos marcou e que nos está marcando, porque foi um trabalho muito árduo para fazer aquilo lá, o perigo que nós tínhamos com os vizinhos, enfim, e alguns percalços durante a execução, mas graças a Deus conseguimos sair, foi um aprendizado, e isso é uma das obras que não vou esquecer tão cedo, de ser 2 subsolos com solo grampeado com perfil metálico. Mais uma vez a coragem do empreendedor. Efetivamente. Aí, indo para cima de uma solução que não teria como, né? Que não teria. E aí você pergunta para alguém e fala, Máximo, você é louco? Fazer solo grampeado com perfil metálico na praia, no litoral, cara, só você. Parabéns. Mas parabéns. Nós conseguimos, graças a Deus. Menezes, agora me conta de você, cara. A gente tem se relacionado já há bastante tempo, né? Acho que vocês estão no clube há quase 5 anos. A gente conversa muito há 5 anos. Se hoje eu posso falar que você é um garoto, há 5 anos atrás você estava engatinhando praticamente. Mas, da mesma forma que eu digo que você é um garoto, eu te admiro demais pela sua capacidade de como empresário, pela sua cabeça, pela visão que você tem, pela sua inteligência na engenharia. Eu de verdade te admiro demais na sua capacidade de empreendedorismo também, que com certeza herdou isso do seu pai. Mas hoje você está à frente da empresa, né, junto com seu pai, vocês dividem as áreas aí, cada um muito bem colocado na sua posição. E eu entendo que na sua participação em tudo isso, você colocou a empresa entre as 100 maiores empresas do Brasil e entre as 5 maiores empresas do ABC. Queria que você me contasse um pouquinho qual foi o grande diferencial e o que você acha que conseguiu, na sua gestão, melhorar o posicionamento da Máximo Aldana dentro do mercado. Bom, Zaga, primeiro, obrigado aí pelas palavras. Admiro muito o teu trabalho, o trabalho de todos aqui no C3, né? Aqui é uma eterna escola, então sempre tive dentro de casa. Se você quer ser o melhor, esteja com os melhores. Então aqui eu sempre me sinto com pessoas muito bem capacitadas e que me trazem esse desenvolvimento natural, né? Só com a companhia mesmo. E, bom,
a minha história, né, dentro da construtora começou quando eu literalmente engatinhava, porque é aquela história, né, filho de peixe, peixinho é, então desde criança meu pai me levava nas obras com ele, né, ainda mais depois que abriu a construtora, eu tinha 5 anos de idade, eu lembro que eu ia nas escolas junto com ele, acompanhava, tinha vezes que eu falava, putz pai, tô cansado, vamos embora, eu disse, não, vamos esperar, não terminei de ver as coisas, eu me lembro muito bem disso, e enfim, foi aí que eu comecei a criar essa correlação com a construtora, né? E aí mais pra frente, né, quando a gente chega ali na fase de escolher o que fazer, meio que foi um pouco natural, né? E acabei seguindo na parte de engenharia civil, sou formado em engenheiro civil hoje e continuo me capacitando aí para conseguir aí colher um pouquinho dos frutos que o meu pai conseguiu plantar para mim, né? Então, eu comecei a trabalhar efetivamente na construtora em 2013. Me lembro muito bem que meu primeiro trabalho foi como almoxarife de obra, né? Então, em uma obra de uma escola que nós estávamos fazendo. Sim. E eu lembro que, assim, para mim era gratificante chegar lá, ver o almoxarifado do jeito que tá, eu ainda brigava com meu, isso aqui tá uma bagunça, aqui não sei o que, não tem controle. E eu comecei a fazer a minha gestão de estoque da cabeça, assim. Ele não parou para me ensinar nem nada, eu que comecei a fazer. E aí eu acabei me aventurando até em outras coisas, né? Enfim. Aí na época de faculdade eu falei assim, olha pai, eu gostaria de estudar numa faculdade onde eu pudesse trabalhar e estudar, né? Tem algumas faculdades que te impossibilitam isso, mas fiz questão de aprender na pele, né? Sentindo ali o dia a dia do canteiro, então casou também com... Eu acabei ingressando no exército nesse ano, servi o ano obrigatório, né? Então foi um ano muito desafiador em 2014, mas que eu tenho muito orgulho também de ter participado disso, que me trouxe muita questão de liderança, disciplina, e que hoje eu consigo agregar na empresa. Eu lembro que na época nós estávamos em constante evolução, veja, desde 2012, 2013 a gente estava já sempre pensando à frente, e foi quando meu pai virou para mim e falou assim, é o seguinte... A gente precisa implantar um sistema de gestão da qualidade. Eu falei, mas por quê, pai? Ele falou assim, porque é o único jeito do banco nos financiar. Uhum. E foi aí que a gente viu uma oportunidade de crescimento, né? Então contratamos um consultor e ele falou assim, você vai cuidar desse consultor. Eu olhei pra cara dele e falei... Quantos anos você tinha? Eu tinha 19 anos. Que ótimo. Né? Então assim, eu não... Basicamente assim, na cabeça dele era muito prático. Você vai acompanhar o cara, vai aprender... e vai implantar isso na minha empresa. E foi o que eu fiz. Então, aproveitei aquele momento para aprender muito sobre processo, o quanto aquilo são ferramentas de trabalho hoje para a gente, né? E nós amadurecemos. Outra coisa foi a implantação de um ERP. Antigamente era tudo no Excel, telefone, caderno, né? Me lembro bem que a minha mãe, né? Eu digo que assim, a empresa ela tem 2 fundadores, né? O seu Máximo e a dona Rita, que fundaram a empresa. E me lembro bem dela fazendo a gestão de RH, do financeiro, então era a dupla dinâmica, ele e minha mãe. Então eu sempre tive isso dentro de casa, né? E sempre entendi que para uma empresa poder escalar e crescer, ela tinha que ser organizada. Então mesmo sem os recursos, mesmo não sendo uma empresa média, grande, como pequenos, eu sempre enxerguei a possibilidade da gente acrescentar procedimentos para que um dia a gente viesse a crescer, né? Então isso foi algo que sempre me trouxe um motivador. Então, passei por N departamentos implantando os processos, fui de obra como assistente, depois eu fui para suprimentos, passei um pouquinho no financeiro, RH. Então, hoje eu consigo olhar a empresa como um todo de forma sistêmica para poder, de fato, continuar com a evolução constante dela, né? Muito legal. Então, podemos dizer que a Máximo Aldana tem 2 fundadores e um grande agente de mudança. Com que certeza. É o nosso amigo Menezes. Sim, perfeito. Menezes trouxe toda essa mudança, essa renovação de o que nós estávamos falando sobre processos, né? E padronizações, que hoje para nós nossa cabeça está concentrada em tudo isso porque achamos que só esse é o caminho do sucesso. Com certeza. Então estamos muito empenhados em fornecer isso para nossos clientes de terceiros e nossas próprias obras, né? Que são de exemplo para nós, de todos esses processos que o Máximo está implantando. Eu acho um grande exemplo essa capacidade de sucessão, porque ela é bem desafiadora, né? Ela só acontece, ela só existe quando existe uma troca e um respeito entre os dois. Eu entendo que para você conseguir implementar os seus interesses,
o Máximo teve que permitir que você fizesse isso e teve que permitir se arriscar também. Perfeito. Porque muitas das coisas que você queria implementar, às vezes ele não sabia, não conhecia, Sim. e podia muito bem falar assim, não, filho, não mexe aí não, que tá tudo bem. E eu entendo que é um combinado aí entre os dois que, com certeza, deu certo, né? E aí... Isso é constante. Sim. Ele vem com as ideias, ele sempre conversa comigo, fala, pai, o que você acha? Eu falo, olha, acho que aqui vai. Não, aqui não, ainda não, espera um pouco. Ô pai, mas tá bom, vamos. Saber, então, às vezes ele troca. solta um pouquinho a corda, ele puxa, então faz parte, é normal. Mas Né? essa troca é Mas muito eu vejo importante. que ele está já pronto já para ele poder levar para frente a empresa. Eu sou hoje um apoio para ele, porque eu sou o diretor mais técnico, né, Claro. da empresa, então, mas ele como gestor, ele consegue sim hoje já poder manipular muito bem todas as áreas da empresa. Isso é que ele está já praticamente atingindo esse nível, e aí então ele vai ter todo um conjunto, né, Sim, de pessoas trabalhando para obter o nosso produto final, que é, né, o nosso A obra, né? empreendimento No e obra. final das contas, né, Zaga, você comentou sobre estarmos entre as 100 maiores, entre as 5 do ABC. Isso para nós é muito gratificante, claro. A gente até se emociona com isso, porque quem olhava para alguns anos atrás, jamais nós mesmos nem imaginávamos que poderíamos chegar até ali, mas sempre com a visão Com a visão. de querer, né? Acho que é aquela coisa, a palavra tem muito poder. E a gente não chega a nenhum lugar sozinho, né, Zaga? Então, se hoje a gente chegou onde estamos e queremos continuar evoluindo, foi com pessoas, né? Pessoas que nos ajudaram, nossos colaboradores, nossos clientes, a nossa família, né? Sim. Então, acho que isso é muito importante para nós a empresa é formada dos 2 P's, né? Pessoas e processos, né? isso Então, aí. as duas têm que caminhar juntas. Não, perfeito. É isso aí. Vocês falaram muito em padronização, né? Eu acho que isso é a palavra da vez em todas as empresas, todas as corporações, né? Eu acho que hoje a empresa que não tiver padronizada, que não tiver um processo bem definido, primeiro ela está fadada a não crescer. Isso quando ela não está fadada à morte, né? A única forma do crescimento é a parte da padronização. E eu acho que isso vocês carregam também para os clientes que vocês operam, né? Hoje vocês têm 2 grandes áreas de negócios muito bem definidas, né? Que é a incorporação e a construção para clientes, para terceiros. Eu acho que vocês só conseguem trabalhar nesses 2 clientes porque vocês acharam um modelo sustentável de gestão da empresa, né? Eu queria que vocês me falassem um pouquinho hoje. A incorporação é maior, a construtora é maior, vocês construírem para terceiros, qual é o grande objetivo hoje da Máximo Aldana para crescer? Bom, eu vejo que a incorporadora ela é uma oportunidade muito grande de crescimento, claro, o mercado imobiliário, a questão das fintechs que agora estão conseguindo subsidiar. Então a gente entende que o Brasil tem uma escassez muito grande de moradia, né? Isso é fato. Então a incorporadora sempre, para nós, foi uma das empresas onde a gente focou muito as energias, né? Desde 2012. Não obstante, a construtora, ela é nosso DNA, né? Então, desde o princípio, desde a fundação da empresa, nós prestamos o serviço para terceiros, né? Sim. E recentemente, nós vimos uma oportunidade muito grande no ramo da saúde, né? Visto aí a pandemia. E a saúde é um dos segmentos onde a gente tem atuado muito forte e acredita muito no negócio. Então, a gente estamos nos especializando cada vez mais. Incorporando ou construindo? Construindo, prestando serviço para terceiros. Para terceiros na área de saúde. Na área de incorporação, a gente busca incorporar prédios em sua maioria residenciais, né? E em locais que são de bom acesso, né? Normalmente em boas vias, em lugares que, de fato, existe uma tendência à evolução do investimento de quem está ali comprando. Claro. E que esteja aos nossos olhos, né? Aquela coisa, a incorporação ela só é de fato bem sucedida se o dono tá lá. A gente acredita muito nisso, né? No olho do dono, né? De estar junto. A gestão Agora, próxima é o que traz o resultado, não tem jeito. Efetivamente. Agora, a sua pergunta é bem interessante. O Máximo ele respondeu, mas ainda gostaria de complementar. Quando você faz esse questionamento, realmente, nós estando por dentro das nossas próprias incorporadoras, dentro da nossa própria incorporação, a gente analisa todo o projeto. Então, isso traz com que a gente tenha uma visão não somente
de qualidade, mas sim de economia. Claro. Como empresário, então, né? Como empresário, Vocês então, são donos também, né? Efetivamente. Então, isso nos fez com que a gente tenha um know-how nessa área de fazer reengenharia. Então, alguns projetos que chegam para a gente, de nossos arquitetos, que fazem nossos projetos, a gente tenta sempre depurar, vendo a beleza do empreendimento, como que o cliente vai receber aquilo lá, e como podemos também economizar. Claro. Então, às vezes, a gente faz reengenharia, já teve projetos nossos estruturais que tivemos que recontratar um outro projeto estrutural porque nós achamos que estava muito pesado, e isso nos trouxe economia. A mesma coisa com... Então, aí vem o que nos permite que a gente tenha um sucesso com obras de terceiros. É que essa experiência, essa expertise que nós já temos, podemos aplicar nos projetos deles. Ou seja, fazer uma reengenharia Perfeito. para economizar a obra deles. Não é só executar não aquilo é que só foi executar. demandado, Não, né? não, Participar do executar. negócio, participar Nós do temos, projeto. é importante, viu, Sagalo, que você saiba, nós temos um departamento lá dentro da nossa empresa, onde trabalha muito forte nessa área de reengenharia, né? Justamente para terceiros e para nossos empreendimentos, né? Hoje, com os materiais disparados no mercado, com a inflação galopante, a gente só tem um recurso, que é o recurso de fazer uma reengenharia para tentar mitigar um pouco esses aumentos excessivos. Caso de obras que já tem com preço fechado, ou global, e onde você não consiga que o cliente, ou o seu cliente consiga melhorar ou fazer um reequilíbrio econômico, você é obrigado a tentar fazer então, uma reengenharia para tentar economizar se ele já não tiver recursos para poder aplicar. Eu lembro muito uma frase que meu pai falava, que custo é que nem unha. Você tem que estar olhando todo dia e cortando sempre que possível. E aí eu adapto essa frase para engenharia. Acho que engenharia é que nem unha. Você tem que estar olhando para ela o tempo todo e cortando o excesso o tempo todo, né? E assim, para quem é empresário, né, sabe que o nosso resultado sai da economia de custos, né, no final das contas. Sim. Não adianta a gente falar muito de metro quadrado de venda e esquecer o metro quadrado de custo, né? Claro, As pessoas, assim, o pessoal esquece que uma obra ela precisa dar lucro, né? Parece óbvio, mas as pessoas esquecem que ela precisa dar lucro e que para ela dar lucro é uma composição entre o valor de venda contra o valor de custo, né? Composição que de fato é uma equação que ambos precisam dar juntos, né? E parece um pouco óbvio, mas é verdade. O pessoal tem esquecido disso, né? Enfim, e alguns incorporadores têm nos buscado justamente para auxiliá-los com esse know-how de obra, né? A gente fala, até brilha os olhos, o nosso negócio é obra mesmo, é o pé no barro, de fato, acompanhar. E eles nos buscam justamente, Máximo, eu tenho aqui um projeto, eu tenho essa viabilidade, eu tenho esse custo previsto, a gente consegue enxugar? Sim. Então, algumas vezes a gente até entra junto no negócio com o cara, justamente para mostrar o comprometimento que a gente tem com a obra, né? Nosso know-how é, de fato, a construção, então... A gente conversou muito sobre isso em algumas oportunidades, eu acho que isso é bem interessante a gente voltar nesse assunto, né? Você falou, às vezes a gente entra como sócios do negócio. E aí eu sempre falei isso, eu acho que vocês prestando um serviço de construção para terceiros, tendo esse lastro financeiro, eu acho que esse é um grande diferencial competitivo também, né? Sem dúvida, Zaga, porque, assim... No final das contas, quem nos contrata como prestadores de serviço quer uma segurança de que a obra vai ser entregue. Claro. Né? Assim, para quem é leigo e vê obra, sempre olha a obra com preconceito. Né? Então, que o pedreiro não foi, que o pintor não apareceu, né? Enfim, você já sabe vista, bem, né? Infelizmente é uma indústria mal vista. Então, é uma preocupação muito grande para quem nos contrata se de fato a obra vai acontecer. E não basta só um contrato, né? Porque o contrato ele faz parte da burocracia, mas no final das contas, quem está te contratando quer a segurança. Então, o fato de nós termos uma incorporadora no grupo auxilia isso, né? Traz uma credibilidade, uma solidez para a empresa muito grande. Né? Acho que esse é um dos motivos aí da gente ter conseguido escalar no mercado da construção, né? Isso mesmo. Muito bom. Menezes, agora me conta um pouco você, já entendi que seu pai constrói que nem um monstro, que qualidade, preço, tudo tá dominado.
Agora, para aumentar, para escalar e para estar entre as 5 maiores do Brasil, que eu tenho certeza que é a sua expectativa, qual que é seu plano? Bom, eu vou voltar naquele assunto dos 2 P's, né? O meu plano é ter pessoas muito bem capacitadas e processos muito claros, né, com a padronização, porque é a única forma da gente poder escalar, né? Então, pessoas de confiança, né? Porque hoje a gente contrata muito mais a confiança, né, do que de fato o currículo, que a gente sabe que isso é algo que ainda é um pouco difícil de encontrar. E os processos precisam estar muito bem escritos e lúcidos para toda a equipe, né? Então, a capacitação dos novos colaboradores que estão entrando, né? Recentemente tivemos boas contratações aí. Existe uma preocupação muito grande no início delas, porque a gente sabe que é ali onde a gente ou vai ou racha, né? E eu acredito muito na capacitação e no resultado dela no médio e longo prazo, eu acredito bastante nisso. E continuar amadurecendo e implantando tecnologia nos nossos canteiros, né? Então, recentemente, tivemos a FEICOM, né? E já fui lá, bisbilhotei um pouquinho do que o mercado tem aí de novo. Vimos algumas oportunidades aí de investimento na área de tecnologia para gestão de obras, né? Bacana. Então, hoje a nossa atuação como construtor é nacional. Né? Então, eu tenho obras lá no Mato Grosso, no Rio de Janeiro, lá na Paraíba, e não tem como você estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Claro. Então, só a tecnologia te traz essa, vamos dizer assim, esses olhos, né? Mais olhos para que você possa enxergar tudo ao mesmo tempo. Então, hoje a gente já tem pensado aí no BIM, né? Muito na questão da gestão de obra através do monitoramento, né? Hoje em dia tem empresas que já fornecem isso, e eu quero muito implantar isso num prazo aí de 2 meses, tá? Com todas as nossas obras com aquele canteiro inteligente, né? Legal, 2 meses é um projeto ousado, hein? Eu queria implementar então, alguma coisa de 2 meses. É possível, a gente já fez o estudo, é possível, então, fazer a gestão com câmeras acopladas nos capacetes dos engenheiros, né? Então a gente vai conseguir, just in time, ver como é que está a execução da obra, sem precisar instalar de fato. A gestão de pessoas na entrada e saída, né? A gestão do canteiro como um todo. Já temos implantado, né? Ou seja, só entra lá na obra se tiver realmente cadastrado na nossa plataforma e tudo mais. Então, eu acredito muito na tecnologia, né? Ainda conversamos muito sobre a tecnologia no meio de produção, né? A gente fala muito da gestão, a gestão já tem muita tecnologia, mas e o meio de produção ainda é algo que a gente luta aí com N questões para poder implantar, né? Novos métodos construtivos e etc. E aí, né, só finalizando a minha fala, com relação à reengenharia para os nossos clientes, a gente sempre sugere novos métodos construtivos, né? E cabe aquele entendimento se adere ou não ao projeto do cara, né? E ainda assim, colocamos, tudo isso é muito certo, mas temos também uma parte muito importante da empresa, que é a segurança. Né, Máximo? A segurança nos nossos canteiros de obras são fundamentais. A segurança está diretamente ligada à diretoria, né? Então, em todas as nossas obras temos sempre um segurança do trabalho, temos um coordenador que também corre as nossas obras para ter sempre um feedback desses seguranças nas nossas obras. E isso vamos dizer assim, o nosso norte dentro de nossos canteiros de obra também. Dizer, além da exigência básica das leis, vocês vão acima disso para poder garantir uma... A nossa estratégia com a segurança do trabalho é óbvio, além de promover o básico, que é um ambiente de trabalho seguro, é também relacionado à produtividade, né? Claro, então a gente acredita muito que a organização de um canteiro bem protegido e seguro para trabalho, traz uma produtividade maior para a nossa obra e para os colaboradores. Efetivamente. Né? Com certeza. Gente, assim, eu tinha uma pergunta para fazer, mas que eu já percebi que ela foi respondida no contexto todo aqui, né? Que era o que é a Max Mentality. Mas eu acho que toda essa nossa conversa, tudo isso que vocês contaram como diferencial, a inovação, a capacidade de construção, eu acho que o conjunto de tudo isso é o que está trazendo aí a história do Max Mentality. Perfeito. O Max Mentality é uma brincadeira, né? Uma hashtag que nós criamos lá para a empresa, que é justamente para unir todos os nossos valores em uma única palavra, né? Que é a mentalidade máximo, né? A Max Mentality, de como pensar, a segurança não se negocia, o cliente no centro, né? Inovação constante,
todo mundo pode Tem aplicar ali os engenharia. pilares que vocês desenvolveram. A gente acredita muito que, seja no âmbito administrativo ou operacional, todo mundo pode praticar a engenharia, né? A engenharia, ela é o dia a dia, a resolução de problemas. Exatamente. Então, tudo isso faz parte do Max Mentality, os Muito valores legal. da empresa. Eu fiquei curioso, lá eu li a hashtag, falei pro meu pessoal colocar essa pergunta, mas ela foi respondida no natural aqui. Acho que assim, tem uma outra coisa que eu percebi nesse tempo de relação com vocês, é que vocês se preocupam muito com os funcionários também, né? Vocês têm um endomarketing de empresa familiar. Tá na cara de vocês, quando eu vejo vocês entrando na empresa, quando eu vejo vocês, por exemplo, patrocinando uma Copa de Futebol do C3, colocando os funcionários de vocês para jogar, eu percebo que vocês têm muito isso no DNA. Isso dificilmente a gente consegue manter numa empresa muito gigantesca, né? Apesar das áreas de RH serem muito grandes e tudo, esse corpo a corpo com o funcionário, ele é quase zero, né? Das grandes corporações. E eu acho que isso também é um grande diferencial de vocês. Não percam isso, porque isso faz um grande... Efetivamente. No emocional do funcionário, na retenção de talentos, até na confiança que o cliente tem em vocês. Essa história do familiar profissionalizado é uma grande característica. Parabéns para vocês. Sem dúvida, né? Assim, se me permite, pai, só fazendo um adendo à fala do Zaga, eu acredito muito isso porque eu tive dentro de casa, né? Então, desde a fundação da empresa, eu sempre vi o tratamento direto, sempre respeitoso com o colaborador de obra em si, o ajudante, o pedreiro, o carpinteiro, o armador. Sempre vi isso dele e é algo que a gente leva até hoje, né? Então, não existe essa... Existe uma hierarquia natural de toda empresa, mas quando a gente está lá na obra, é todo mundo no mesmo nível. Porque todos estão imbuídos em entregar um projeto. Né? No final das contas, eu acho que isso é o que me motiva motiva o seu máximo a chegar na obra, poder dar bom dia para quem for, né, que esteja lá e promover muito respeito entre as pessoas. Né? No final das contas, é uma coisa que é fácil de entender. O sucesso deles é nosso sucesso. Claro, né? E o final seu das é o deles, é tudo uma efetivamente, coisa só, a gente fala uma muito simbiose Sim. que a gente tem que respeitar e manter ela como premissa dentro da empresa. E o Máximo ele conseguiu engajar com isso e entender que esse é o caminho. Perfeito, E isso é importante para mim. Inclusive com terceiros, né? A gente Sim, fala todos, muito isso né? para os engenheiros. O empreiteiro é nosso parceiro. Claro. O sucesso dele, dos funcionários dele, é o nosso sucesso. Sim. Não existe mais aquela relação canibalista de Não. contratante e fornecedor, né, gente? É O tempo parceria, todo você né? Tem que ter uma parceria, união, entender as dores do seu parceiro também, ajudar Efetivamente. ele quando pode. Claro, Porque se ele claro. estiver bem, você vai estar bem, e se você está bem, a empresa está bem, né? Porque eu acho que assim, se a gente falar sobre benefícios, salário, acho que é algo que é Isso meio básico, né? Isso é básico, obrigação. né? básico. Agora, o respeito, Exato, o carinho. pelo colaborador é outra história, isso né? aí. Muito legal, gente. Bom, foi um prazer enorme ter esse bate-papo super gostoso aqui com vocês hoje. Dava pra gente ficar aí, vamos marcar mais uns 3 C3 Talks para falar do Vamos resto. Mas obrigado por vocês terem visitado aqui hoje o nosso estúdio. Obrigado pelo bate-papo. Obrigado, Zagal. Tamo junto no C3 aí sempre. Obrigado, Isso aí. Rodolfo. Muito obrigado mesmo.